Robertson, falando aí sobre essa questão de justa causa. Hoje a tecnologia ela está para todo lado. Uhum. Mas tem empresas que não gostam que o seu cidadão, o seu empregado, use o celular ali. E muito menos que fica manifestando nas redes sociais, até porque alguém pode pegar uma expressão dele ali e achar que aquilo é o posicionamento da empresa. Uhum. Essas questões que envolvem uso de celular e manifestações em redes sociais, em situações algumas, podem caracterizar também justa causa? Sim. Primeiro, o uso do celular. Regra geral, para a empresa proibir o uso do celular no ambiente de trabalho, ela tem que ter uma norma específica. Então, eu tenho que ter, por exemplo, um regimento interno da empresa que proíba o uso de celular durante o expediente. Se eu tiver uma norma específica, um regulamento interno proibindo, evidentemente que eu, empregado, quando eu descumpro esse regulamento, eu estou descumprindo uma norma da empresa. Então, eu estou agindo de forma insubordinada. Então, nesse caso, pode caracterizar a justa causa. Agora, tem situações que são mais comuns. Exemplo, funcionário de banco, de segurança, principalmente, em que o uso de celular é proibido, até mesmo por questões de segurança. Se esse funcionário ele descumpre essa regra, ele pode ser demitido por justa causa. E é uma falta muito grave. Um exemplo é um empregado que trabalha com segurança de banco. Se ele usa o celular dentro do ambiente de trabalho, isso é uma falta muito grave. Então, pode ensejar, sim, a justa causa desse empregado. Agora, em relação à manifestação, a outra situação que pode determinar a justa causa ligada ao uso celular está relacionada à questão da desídia. A gente sabe que o celular é um vício, né? Então, aquele empregado que toda hora ele pega o celular para ver uma rede social, toda hora ele interrompe a prestação de serviço por causa do celular, pode caracterizar uma desídia no desempenho das funções e o empregado ele pode ser advertido e se ele não mudar essa conduta, ele pode ser demitido por justa causa em função do mau uso do celular. Agora, mais especificamente a sua pergunta em relação à manifestação em redes sociais. Bom, recentemente a gente teve uma decisão na Justiça do Trabalho em que uma empregada ela manifestou nas redes sociais contra a empresa, falou mal da empresa. Nesse caso específico, a Justiça do Trabalho não manteve a justa causa, que entendeu que foi uma falta única, isolada. Então, que a justa causa não deveria ser aplicada naquele caso, que a empresa poderia só advertir aquele funcionário e orientar para que ele mudasse a postura. Mas a questão existe, a gente pautou aqui que a CLT ela prevê mau procedimento, incontinência de conduta. Se eu uso essa rede social, por exemplo, para vender, por exemplo, conteúdo pornográfico, ou eu manifestar de forma jocosa em relação a algumas situações, ou até mesmo para cometer crime, porque isso é uma outra coisa bem polêmica, né? Porque, assim, liberdade de expressão, ela não é uma carta em branco que me autoriza a fazer qualquer coisa. Porque, assim, toda liberdade, ela é limitada. Não existe liberdade sem limite. Então, assim, Pode a própria, confundir liberdade com a libertinagem, né? própria Constituição fala que eu tenho liberdade de expressão, mas eu tenho responsabilidade. Então, por exemplo, se eu uso a rede social e começo a postar situações que caracterizam, exemplo, racismo, bullying, essa questão de conteúdo pornográfico, são situações que são graves. E nessas situações, eu entendo que a empresa pode sim demitir esse funcionário por justa causa. São muitas questões, né? E quando você falou da empregada que se manifestou contra a empresa na rede social e foi demitida por justa causa, mas a
a justiça reverteu, mas isso também não causa um dano à imagem da empresa, não? É porque é o seguinte, cada caso é um caso. Então, neste caso específico, o magistrado entendeu que a empresa poderia ter punido de uma forma menos severa, com advertência, e dado a oportunidade dessa empregada, por exemplo, se retratar na rede social, né, dar uma advertência e ela se retratar na rede social seria suficiente para punir essa funcionária. Por isso que a justiça entendeu que a justa causa foi uma medida severa demais. Mas, logicamente, cada caso é um caso.